Agosto de 2019. Metropolitan Correctional Center, Manhattan. Um dos prisioneiros mais vigiados dos Estados Unidos é encontrado morto em sua cela, e o que deveria ser encerramento de caso criminal se transforma em começo de mistério que perdura até hoje. Jeffrey Epstein, financista bilionário acusado de tráfico sexual de menores, estava sob custódia federal aguardando o julgamento que prometia expor décadas de abusos envolvendo algumas das pessoas mais poderosas do planeta. A causa oficial da morte: suicídio por enforcamento. Mas 6 anos depois, em janeiro de 2026, milhões de pessoas ao redor do mundo continuam questionando essa versão, não por teoria da conspiração sem fundamento, mas por uma série de inconsistências documentadas que nunca foram adequadamente explicadas pelas autoridades federais responsáveis pela investigação, criando vácuo de informação que alimenta especulação contínua e desconfiança institucional generalizada que transcende este caso específico. O caso Epstein volta a dominar manchetes globalmente em 2026 após 3 eventos convergirem para trazer a história de volta ao centro das atenções públicas e midiáticas. Primeiro, tribunais federais ordenaram desclassificação de novos documentos em processos civis relacionados a Epstein, revelando nomes adicionais de pessoas que tiveram contato com ele ao longo de décadas. Embora a presença nos documentos não implique necessariamente participação em crimes, mas apenas conexão em algum contexto social, profissional ou financeiro. Segundo, múltiplos documentários investigativos foram lançados em plataformas de streaming, trazendo testemunhos de vítimas que não haviam falado publicamente antes, adicionando camadas de detalhes sobre como a operação funcionava e quantas pessoas estavam envolvidas direta ou indiretamente. Terceiro, e talvez mais significativo sociologicamente, geração que era adolescente quando Epstein morreu, em 2019 agora alcançou idade adulta e está descobrindo os detalhes completos do caso pela primeira vez através de redes sociais e conteúdo digital, criando onda renovada de questionamento sobre por que tantas perguntas fundamentais permanecem sem resposta satisfatória 6 anos depois. A frase "Epstein didn't kill himself" tornou-se muito mais que referência a caso específico, transformando-se em expressão cultural de ceticismo sobre narrativas oficiais em geral, simbolizando desconfiança institucional mais ampla que caracteriza o momento político e social atual, onde a autoridade é questionada sistematicamente e transparência é exigida insistentemente. Este é o caso que expôs rede de abuso sistemático operando por décadas nas mais altas esferas da sociedade americana, envolvendo ilha particular no Caribe, avião privado Boeing 727, mansões em múltiplas cidades e conexões documentadas com algumas das pessoas mais poderosas e influentes do planeta em política, negócios, ciência e entretenimento. É também o caso onde quase todas as perguntas importantes sobre extensão completa da rede, identidade de todos os participantes e circunstâncias exatas da morte de Epstein permanecem sem resposta definitiva que satisfaça escrutínio público, criando situação onde fatos estabelecidos coexistem com lacunas significativas de informação que provavelmente nunca serão completamente preenchidas dado que testemunha principal está morta, e muitos documentos permanecem selados por ordens judiciais ou classificação de segurança nacional cujas justificativas nunca foram tornadas públicas. Jeffrey Edward Epstein nasceu em janeiro de 1953 no Brooklyn, Nova York, crescendo em família de classe média em Coney Island, onde frequentou escolas públicas, demonstrando talento excepcional em matemática avançada que professores reconheceram como genuíno e notável. Estudou brevemente na Cooper Union e depois na NYU, mas não concluiu graduação em nenhuma instituição por razões que nunca esclareceu publicamente, abandonando a educação formal para começar carreira que seria marcada por ascensão meteórica e inexplicada através de instituições de elite, apesar de falta de credenciais tradicionais. Em 1974, aos 21 anos, conseguiu um emprego como professor de matemática e física na Dalton School, escola particular de elite em Manhattan, onde filhos de famílias riquíssimas estudavam, posição extraordinária considerando que não tinha diploma universitário nem certificação de ensino. O diretor que o contratou era Donald Barr, pai de William Barr, que décadas depois seria o Attorney General supervisionando a investigação federal da morte de Epstein, conexão que alimenta especulações sobre redes de proteção operando através de gerações de elite conectada, embora não haja evidência documental de que essa conexão histórica teve qualquer impacto nas investigações de 2019. Foi na Dalton School que Epstein fez conexões que mudariam completamente a trajetória de sua vida, conhecendo pais de alunos que eram executivos sêniores de Wall Street, banqueiros de investimento e gestores de fortunas multimilionárias que representavam exatamente o tipo de acesso que jovem e ambicioso, sem credenciais formais, mas com inteligência matemática genuína e charme considerável, poderia transformar em oportunidade de carreira. Em 1976, foi contratado pelo banco de investimentos Bear Stearns como assistente de trader de opções, posição de entrada relativamente modesta, mas que colocava pé na porta de uma das instituições financeiras mais prestigiadas de Wall Street. Sua ascensão foi meteórica e nunca adequadamente explicada por aqueles que trabalharam com ele na época, passando em apenas 4 anos de assistente a Limited Partner, um dos cargos mais altos da firma
clima reservado para aqueles que demonstraram capacidade excepcional de gerar lucros ou trazer clientes valiosos. Colegas relataram em entrevistas posteriores, após prisão e morte de Epstein, que nunca entenderam exatamente o que ele fazia especificamente, que clientes gerenciava, ou por que merecia promoções tão rápidas em instituição normalmente conservadora e hierárquica, onde progressão levava décadas, não anos, criando o primeiro de muitos mistérios sobre fonte real do sucesso de Epstein. Em 1981, Epstein deixou Bear Stearns abruptamente sob circunstâncias que o banco nunca esclareceu publicamente em nenhum comunicado oficial, mantendo silêncio sobre razões específicas da saída, mesmo quando questionado por jornalistas investigativos décadas depois, quando o interesse em passado de Epstein intensificou após acusações criminais. Rumores não confirmados, mas persistentes entre ex-funcionários sugeriam violações de regras internas ou transações questionáveis que foram resolvidas discretamente através de saída negociada, que evitou escândalo público prejudicial, tanto para Epstein quanto para banco. Padrão que se repetiria ao longo da vida de Epstein, onde problemas eram resolvidos através de acordos confidenciais, pagamentos financeiros e silêncio imposto por cláusulas de não divulgação que impediam participantes de discutir detalhes publicamente. Nesse mesmo ano de 1981, fundou sua própria empresa de consultoria financeira chamada J. Epstein e companhia com sede não em Nova York, mas em ilha no Caribe. Escolha de localização que oferecia vantagens fiscais significativas e também distância física de reguladores americanos que dificultava a supervisão de operações e verificação de atividades específicas. Epstein alegava publicamente que trabalhava exclusivamente com clientes ultra ricos, estabelecendo o requisito mínimo de $1 bilhão em ativos líquidos para sequer considerar aceitar alguém como cliente. Afirmação extraordinária que projetava exclusividade extrema e sugeria acesso a círculos de elite financeira global, onde bilionários buscavam discrição absoluta e expertise especializada. Durante mais de 30 anos de operação da empresa, jornalistas investigativos de múltiplas publicações, incluindo New York Times, Vanity Fair e Wall Street Journal, tentaram verificar essa afirmação, identificando clientes específicos e validando o trabalho real que Epstein supostamente realizava, mas encontraram resistência em cada tentativa e conseguiram confirmar apenas um cliente publicamente, Leslie Wexner, fundador e CEO por décadas da L Brands, empresa controladora da Victoria's Secret e Bath e Bodyworks, que construiu fortuna multibilionária no varejo de moda feminina e produtos de beleza. O relacionamento entre Wexner e Epstein foi extraordinário por qualquer padrão de relações profissionais entre bilionário e consultor financeiro, indo muito além de gestão normal de investimentos para nível de integração e controle que não tem precedente documentado em finanças modernas. Wexner não apenas contratou Epstein como money manager, mas lhe deu procuração legal completa e irrestrita sobre suas finanças pessoais, permitindo que Epstein comprasse e vendesse propriedades, fizesse investimentos, contratasse funcionários, assinasse contratos e tomasse virtualmente qualquer decisão financeira em nome de Wexner, sem necessidade de aprovação prévia para cada transação. Este nível de confiança é extraordinário porque bilionários tipicamente mantêm controle férreo sobre fortunas que levaram vida inteira para construir, trabalhando com múltiplos consultores e exigindo aprovação pessoal para decisões significativas. Mas Wexner aparentemente delegou autoridade completa a Epstein por período que durou mais de 15 anos, segundo documentos e testemunhos que emergiram em investigações posteriores. Epstein comprava propriedades avaliadas em dezenas de milhões, usando dinheiro de Wexner, fazia doações filantrópicas em nome de Wexner, e tinha acesso a ativos estimados em bilhões de dólares, situação que levanta a questão óbvia que nunca foi satisfatoriamente respondida. Por que Wexner concedeu esse nível sem precedente de controle a consultor que conheceu em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas e que não tinha histórico verificável de gestão bem-sucedida de fortunas dessa magnitude? Especulações sobre a natureza real do relacionamento variaram amplamente ao longo dos anos, desde teoria de que Epstein tinha informação comprometedora sobre Wexner através de algum tipo de blackmail ou conhecimento de atividades que Wexner queria manter privadas, até possibilidade de relacionamento romântico secreto entre os dois homens que nunca foi admitido publicamente por razões óbvias, dado que Wexner era casado e mantinha a imagem pública de executivo corporativo conservador, até a explicação mais mundana de que Wexner simplesmente confiava em Epstein como conselheiro e amigo, dando-lhe acesso por conveniência e confiança genuína. Em statement público de 2019, após morte de Epstein, Wexner alegou que Epstein era misappropriated vast sums of money dele ao longo dos anos sem conhecimento ou aprovação, e que cortou laços completamente em 2007 quando tomou conhecimento de acusações sobre comportamento sexual inapropriado de Epstein, mas críticos apontam que relacionamento durou mais de 15 anos, durante os quais rumores sobre Epstein e menores já circulavam em certos círculos de elite em Nova York e Palm Beach. Levantando questão de se e quando Wexner
Wexner realmente sabia de atividades criminosas de seu money manager e por que não agiu mais cedo ou reportou a autoridades se tinha suspeitas legítimas. A origem exata da riqueza pessoal de Epstein permanece um dos mistérios centrais do caso, que nunca foi definitivamente resolvido através de análise forense de registros financeiros disponíveis. Registros públicos mostram que no auge de sua riqueza, Epstein possuía propriedades avaliadas em centenas de milhões de dólares, incluindo mansão de 7 andares em Upper East Side, Manhattan, que comprou de Wexner por preço significativamente abaixo do valor de mercado estimado e que foi avaliada posteriormente em 77 milhões de dólares. Ilha particular de 75 acres nas Ilhas Virgens Americanas, chamada Little St. James, que comprou em 1998 por 7,95 milhões, e onde construiu múltiplas estruturas, incluindo residência principal de luxo, rancho expansivo de aproximadamente 10 mil acres no Novo México, próximo a Santa Fé, que foi pouco utilizado, mas representava um investimento multimilionário significativo, apartamento em Paris, avaliado em aproximadamente 8 milhões de euros, e propriedade substancial em Palm Beach, Flórida, que se tornou central em investigações criminais posteriores. Além de propriedades imobiliárias, possuía jatos particulares, incluindo Gulfstream e notoriamente Boeing 727 comercial convertido para uso privado luxuoso. Foi registrado sob empresa controlada por Wexner, mas operado exclusivamente por Epstein para transporte entre suas múltiplas residências e ilha particular. Mas quando jornalistas e investigadores tentaram rastrear a fonte dessa riqueza através de registros de transações de investimento, retornos de portfólios gerenciados ou FIIs de gestão cobrados de clientes, encontraram uma escassez notável de documentação que seria esperada de money manager legítimo operando na escala que Epstein alegava. Não havia registros públicos de fundo de investimento, firma de gestão de ativos registrada com SIC ou transações substanciais que justificassem a acumulação de centenas de milhões em ativos pessoais ao longo de 2 décadas. A explicação oficial de Epstein era que trabalhava com um número extremamente pequeno de clientes ultra ricos que valorizavam discrição absoluta e que estruturas offshore permitiam privacidade que não deixava rastros públicos, mas essa explicação nunca foi verificada independentemente e permanece especulação não confirmada, deixando possibilidade aberta de que riqueza vinha de fontes que Epstein tinha razões para manter secretas e que podem ter incluído atividades ilegais além de abuso sexual que foi eventualmente documentado. Em março de 2005, a polícia de Palm Beach recebeu denúncia de pais de menina de 14 anos que alegavam que homem rico em mansão local havia pagado $300 em dinheiro à filha por massagem que se tornou abuso sexual, iniciando investigação que revelaria padrão sistemático de exploração operando há anos, envolvendo dezenas de vítimas menores de idade. A investigação conduzida por detetives da polícia de Palm Beach foi meticulosa e profissional, identificando através de trabalho paciente mais de 30 meninas que relataram experiências substantivamente similares em testemunhos independentes e corroboravam uns aos outros em detalhes específicos, criando um quadro consistente de operação sistemática, não de incidentes isolados. O padrão era repetitivo e calculado. A segunda prisão de Epstein em julho de 2019 foi resultado de repórter investigativo persistente, especialmente do Miami Herald, através de série chamada Perversion of Justice, que ganhou o Pulitzer Prize e que expôs detalhes completos do plea deal escandaloso de 2008, gerando indignação pública renovada e pressão sobre autoridades federais para agir, combinado com esforços incansáveis de advogados representando vítimas que nunca desistiram de buscar justiça real, continuando a pressionar sistema legal, até que finalmente Southern District de Nova York decidiu processar Epstein independentemente de plea deal anterior, que tecnicamente só protegia de acusações em Flórida, não em outras jurisdições federais. Promotores em Nova York construíram um caso ainda mais forte que a investigação original de Palm Beach, incluindo evidências obtidas através de busca na mansão de Manhattan, onde descobriram literalmente milhares de fotografias de meninas claramente menores de idade, algumas nuas ou semi-nuas, organizadas meticulosamente e catalogadas sugerindo coleção sistemática ao longo de anos, além de cofre contendo CDs e outras mídias com etiquetas sugestivas e conteúdo que, segundo promotores, era altamente incriminador, embora nunca tenha sido totalmente divulgado ao público, porque a morte de Epstein eliminou a necessidade de apresentar todas as evidências em julgamento. O caso Jeffrey Epstein permanece em 2026 como um dos mistérios criminais mais perturbadores da história recente, não porque não sabemos quem cometeu os crimes, as evidências disso são esmagadoras e indiscutíveis, mas porque o sistema que deveria ter entregue justiça completa falhou em múltiplos níveis críticos, deixando perguntas fundamentais sem resposta. A morte de Epstein em custódia federal, seja suicídio como autoridades concluíram ou homicídio como muitos suspeitam, eliminou permanentemente a possibilidade de julgamento público que teria exposto a extensão completa da rede de abuso que operou por décadas, envolvendo potencialmente dezenas de facilitadores e participantes que nunca enfrentaram consequências criminais. Ghislaine Maxwell está cumprindo 20 anos de prisão federal, mas ela foi apenas uma pessoa em operação que claramente envolveu múltiplos recrutadores, funcionários e possivelmente participantes em posições de poder que permanecem protegidos por morte conveniente da única pessoa que poderia identificá-los
definitivamente sob juramento. As vítimas receberam compensação financeira através do fundo estabelecido pelo Estate de Epstein, mais de 125 milhões de dólares distribuídos para aproximadamente 150 mulheres que provaram suas alegações, mas dinheiro nunca compensa adequadamente trauma de abuso sexual. Começou quando eram adolescentes vulneráveis e que foi facilitado por rede de adultos que deveriam ter protegido o não explorado. Muitas vítimas expressam frustração compreensível de que, apesar de receberem settlement financeiro, a justiça permanece incompleta porque não viram todos os responsáveis enfrentarem accountability proporcional, não obtiveram respostas completas sobre quantas pessoas estavam envolvidas e por que levou décadas para o sistema finalmente agir, e principalmente não têm certeza de que falhas sistêmicas que permitiram a operação de Epstein foram adequadamente corrigidas para prevenir que predador similar opere com mesma impunidade no futuro. 6 anos após a morte, documentos continuam sendo gradualmente desclassificados através de ordens judiciais em processos civis, revelando mais nomes de pessoas que tiveram algum tipo de conexão com a Epstein. Mas presença em documentos não estabelece participação em crimes, apenas associação em algum contexto que pode ter sido completamente legítimo, criando o desafio de distinguir entre quem merece escrutínio criminal versus quem simplesmente conhecia Epstein socialmente ou profissionalmente sem conhecimento de atividades ilegais. O que permanece claro é que Epstein tinha acesso extraordinário a círculos de elite global por décadas, que esse acesso foi facilitado por riqueza de origem parcialmente inexplicada e por habilidade notável de cultivar relacionamentos com pessoas extremamente poderosas e que durante todo esse tempo estava simultaneamente operando rede sistemática de abuso sexual de menores, que deveria ter sido detectada e interrompida muito antes de 2005, quando finalmente foi investigado seriamente pela primeira vez. O Plea Deal de 2008 permanece como exemplo categórico de como justiça pode ser distorcida quando o réu tem recursos financeiros ilimitados para contratar advogados mais caros e sofisticados do país, quando tem conexões políticas que podem exercer pressão nos bastidores e quando o sistema permite que acordos sejam negociados secretamente, sem transparência pública ou input de vítimas que têm direito legal de ser ouvidas. Alexander Acosta nunca enfrentou consequências profissionais significativas por papel em acordo que violou direitos de vítimas, simplesmente renunciando de posição em gabinete presidencial, mas mantendo licença legal e reputação profissional essencialmente intacta. As guardas que dormiram enquanto Epstein morreu receberam essencialmente advertência através de serviço comunitário, ao invés de encarar consequências criminais sérias por negligência que permitiu ou falhou em prevenir morte de prisioneiro federal mais importante do país. Ninguém foi responsabilizado por falha de câmeras de vigilância no momento exato mais crítico, por decisão de remover Epstein de Suicide Watch contra indicações óbvias de risco continuado, ou por série completa de irregularidades que cercaram morte que eliminou convenientemente testemunha que poderia ter exposto muito mais sobre como a rede operava e quem mais estava envolvido. A verdade completa sobre o caso Epstein provavelmente nunca será totalmente conhecida, porque a pessoa no centro está morta. Muitos documentos permanecem selados por ordens judiciais ou classificação de segurança cujas justificativas não são públicas, e porque aqueles que participaram ou facilitaram abusos têm todos os incentivos para manter silêncio, protegidos por advogados caros e ameaça de processos por difamação contra qualquer um que os acuse sem prova definitiva, que é difícil de obter quando evidências principais morreram com Epstein. O que podemos saber com certeza é que o sistema falhou as vítimas repetidamente ao longo de décadas. Primeiro, não detectando e interrompendo abusos mais cedo, apesar de sinais que deveriam ter alertado autoridades. Depois, entregando o Plea Deal escandalosamente leniente em 2008, que permitiu que Epstein continuasse por mais década. E finalmente, perdendo custodia de prisioneiro cuja morte eliminou possibilidade de justiça completa e respostas definitivas. O caso permanece como lembrete permanente de que em sociedade que valoriza justiça igual sob lei, não pode haver sistema de dois níveis onde ricos e poderosos recebem tratamento fundamentalmente diferente de cidadãos comuns. E quando há confiança em instituições, erosiona justificadamente, criando cinismo e desconfiança que transcendem caso específico para questionar a legitimidade de sistema inteiro. As perguntas sobre caso Epstein que permanecem sem resposta em 2026 não são apenas sobre um predador individual e sua rede, mas sobre se sistema de justiça americano é capaz de entregar accountability verdadeira quando crimes são cometidos por ou envolvem a elite mais poderosa da sociedade, e evidências até agora sugerem resposta preocupante e perturbadora.